Olá, galera. Eu sou o professor Marcelo Braz, professor de Educação Física da Escola Deputado José Maria Mello. Galera, como todos sabem, nossas aulas não estão sendo presenciais por conta da pandemia de coronavírus, né? E as nossas aulas elas irão acontecer virtualmente, né? Por plataformas digitais como essa aqui e serão por videoaulas, né? Essa aula ela é direcionada aos segundos anos da nossa instituição, né? São direcionadas aí principalmente aos segundos anos de administração, o segundo ano de agropecuária, o segundo ano de edificações e o segundo ano de informática, tá certo? Galera, essa aula tem como tema, né, a diferença entre jogos e esportes, né? Aí eu levanto a questão aí para vocês: será que existe alguma diferença entre jogos e esportes? É isso que nós iremos descobrir no decorrer dessa aula aqui, tá certo? A princípio, talvez esses vídeos não sejam tão nítidos, pessoal, porque nós não temos aí estúdios como os grandes profissionais, mas na medida do possível nós iremos tá melhorando aí, tá certo? Então, vamos dar seguimento aí à nossa aula, né? Como foi enviado aí no aluno online de vocês e também na plataforma do Google Suite, que todos já estão tendo acesso aí, né? Vocês receberam aí essa apostila, onde nós iremos abordar diretamente o nosso tema aí, né? E a questão que eu já levantei para vocês, né? Será que existe diferença entre esporte e jogo? Não é? É isso que nós iremos estar abordando aqui, tá certo? Vamos lá. Qual o objetivo dessa aula aqui? Pessoal, são diversos objetivos que essa aula pode proporcionar para vocês, mas eu quero levantar a questão aqui sobre o objetivo 3 dessa nossa aula, tá certo? Por quê? Porque no momento que nós dizemos aí de isolamento social, né, essa aula vem bem a calhar, né, porque ela tem como um dos objetivos estimular hábitos favoráveis à adoção de um estilo de vida ativo e saudável. Percebe, né, que nós não estamos tendo nossas rotinas diárias, principalmente estamos aí sem fazer muita atividade física por morarmos em uma localidade pequena e não tem tantos lugares para que possamos ficar dispersos, então é normal ficarmos aí em casa. Mas não por isso que nós iremos ficar sem realizar atividade física em casa, né? Dá para realizar atividade física em casa. Esse momento é ideal para que a gente possa estar resgatando aquelas brincadeiras populares lá da nossa infância, né? Ou as brincadeiras que nós realizamos também nas nossas aulas de educação física. E quais são elas, né? São diversas, né? Pular corda, pular amarelinha, brincar de pique-esconde, pique-bandeira. Você pode estar fazendo essa brincadeira com seus irmãos. Convida o seu pai, convida a sua mãe para estar se exercitando nesses momentos aí, tá? Aqueles que moram em apartamento ou não têm essa possibilidade, né? Brinca de pique-esconde, joga damas, joga xadrez, convida teu pai para jogar filho ou participar daquelas brincadeiras que dá para a gente fazer individual um com o outro, tá certo? Então fica a dica aí, vamos seguir para que a gente não fique sem realizar atividade física, tá certo? Dando seguimento aí, vamos voltar ao nosso tema aí sobre jogos e esportes, né? Se existe alguma diferença, nós iremos descobrir no decorrer dessa nossa aula aqui, tá certo? O jogo não é sinônimo de esporte, pessoal. Nesse primeiro slide já dá para perceber que existe diferença, né? Se eles não são sinônimos, então há diferenças em ambos, tá? É comum utilizarmos o termo jogo e esporte, né, para nos dirigirmos à mesma atividade, só que isso aí é uma relação errada quando a gente fala isso, né? Esse slide vai estar falando sobre isso. Contudo, o jogo e o esporte são fenômenos diferentes da cultura corporal. Para avançarmos na compreensão da manifestação corporal
jogo é necessário termos a compreensão do que é cada um deles, tá certo? Então, vejam aí que eles, vocês vão perceber que em alguns momentos eles podem ser bem parecidos, mas em sua totalidade eles são diferentes. E para compreendermos ainda mais, vamos ver os conceitos de jogos e esporte de acordo com as nomenclaturas aí de alguns livros, tá? O conceito principal aí de jogos que eu coloquei para vocês aqui, ele vem do coletivo de autores, né? Colocado aí por Bruns em 1996, né? Ele vai relatar bem que a relação do jogo. Para ele, o jogo é uma invenção do homem, um ato em que as suas intencionalidades e curiosidades resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade e o presente. Veja só, o jogo, né, ele já parte aí, se vocês perceberem, quantas vezes nós, quando criança, não redescobrimos ou criamos jogos imaginários para estarmos brincando com os colegas. Se vocês têm irmãos pequenos ou convivem com crianças, vocês percebem isso, que na verdade eles ficam brincando por si só, às vezes a gente até nem entende. Então já parte desse princípio aí, né? Caracteriza-se pela espontaneidade, flexibilidade, descompromisso, criatividade, fantasia e expressividade, representadas de diversas formas próprias de cada cultura, né? Percebemos aí que o jogo ele é espontâneo, né? Ele é flexível, na maioria das vezes ele não tem um compromisso tão excessivo, você faz por gostar, por você estar querendo participar naquele momento, é algo que você faz por gostar, não tem tanta obrigatoriedade, tá? Se preza muito a criatividade, você até pode se fantasiar em determinados jogos, né? E essa relação também da expressividade de acordo com cada jogo, tá certo? Já o esporte, de acordo com o Tafarel também, no coletivo de autores, né, ele faz essa consideração em relação ao conceito, né? Ele traz bem nesse sentido aí. Para ele, né, é considerado uma prática social que institucionaliza temas lúdicos da cultura corporal, projetando-se numa dimensão complexa de fenômeno que envolve códigos, sentidos e significados da sociedade, que o cria e o pratica. Percebam que o esporte, muitas vezes, né, ele é derivado, né, do fenômeno da cultura em geral, né? Ele vem de temas lúdicos, que eles podem vir, na maioria das vezes, os esportes eles foram criados em cima de algum jogo, de alguma cultura bem antiga, né? Se a gente for adentrar aí no histórico de muitos esportes, eles vêm de culturas antigas, né? De algum povo, tá? E, na maioria das vezes, esse povo, quando o praticava, ele era um jogo, né? Ele não tinha uma relação ainda de esportividade, não tinha aquela relação de complexidade, né? Ele acredita-se que nesse meio termo ele era praticado de uma forma lúdica, né? E a partir daí, dessa evolução, ele tomou-se uma dimensão muito maior, né? Houve uma complexidade nisso daí, foram se dando códigos, né? Foram se criando regras, foram se criando sentidos, a sociedade foi dando sentido a isso aí, foi dando significado ao esporte, né? Ou a relação de esporte e esportista em geral, tá? E foram criados regulamentos em cima desses mesmos, a partir desses mesmos jogos, tá certo? Um conceito geral sobre jogos, né? Através do conceito geral do jogo, veja como as regras são entendidas. Vocês vão perceber aqui nesse conceito geral que o Izinga, em 88, ele faz uma relação geral no conceito do jogo. E é aqui que nós iremos também abordar um pouco sobre a regra, né? Dentro desse sentido geral aí do jogo, tá? Então vamos lá. O jogo é uma atividade ou
ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotadas de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentido de tensão e de alegria, de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana, tá? Vocês percebem aqui que o jogo ele tem uma relação muito grande com a regra, né? Diferentemente do esporte, né? Porque no jogo nós podemos estar fazendo algumas modificações nas regras para que a gente possa trabalhar esse jogo de uma forma mais lúdica. Já no esporte nós não temos essa mesma oportunidade de estar fazendo mudanças nas regras, ela tem que ser seguida fielmente, tá certo? Aí vamos levantar algumas questões aqui nesse slide, né? Vem o sentido de para que serve as regras de modo geral dentro do jogo. Ela tem o mesmo segmento que tem as regras dentro do esporte, né? Ela tem o sentido ali de organizar, ela vai ter o sentido de controlar, ela vai ter o sentido de orientar, para que não fique algo aleatório, para que não fique algo solto. Outra questão que eu quero levantar aí é o que seria, né, dentro desse conceito aí, um jogo sem regras, né? Seria algo, é, é, vamos falar assim, seria algo sem sentido, né? Seria algo sem leis, se a gente fosse levantar a maior questão nesse sentido aí, né? Seria algo que não teria um sentido próprio, né? Onde todos iriam fazer tudo da forma que quisesse e talvez até desse algumas intrigas em relação a isso aí. Então, apesar das regras do jogo ser flexível, ela também existe para que possa estar dando sentido ao jogo em si, ok? Classificação dos jogos. Os jogos, pessoal, ela tem uma classificação muito ampla, né? Mas nós iremos estar falando aqui de modo geral sobre alguns. Ela se classifica como os jogos são classificados como jogos de sorte, né, que são os jogos considerados jogos de azar, que são os jogos de dados, os jogos de baralho, os caça-níqueis e por aí vai. Ok? Jogos de estratégia. São os jogos que ele reúne habilidades, né, de jogadores em tomar algumas decisões, necessita de muita estratégia, né? Na maioria das vezes também se faz necessário você uso da tática para que você possa ganhar algumas partidas, né? E eles se relacionam muito. É justamente aqueles jogos que nós praticamos nas nossas aulas, né? Dama, xadrez, jogo do moinho e outros jogos de tabuleiros. E fica mais uma dica aí, pessoal, para os momentos que nós estamos aí em isolamento, a gente está convidando o pai ou a mãe ou os irmãos para que possa estar jogando aí dama, né? Ou xadrez ou até o jogo do moinho, tá ok? Seguindo, categorização dos jogos. Os jogos, né, vocês vão perceber que tem uma relação muito grande com o esporte, né, pessoal? É tanto que tem algumas modalidades esportivas que a gente consegue transformá-las em jogos para que o esporte ele não fique tão sintetizado a ser algo só relacionado a regras, né? Então nós conseguimos também aí modificar para que possa ter mais participação, né? Então através dos jogos esportivos, né, como o basquetão, o futebol em dupla, que é uma das modalidades que nós fazemos muito dessa prática nas aulas de educação física, o tênis-bol, os 10 passos, que é onde nós fazemos aquela roda, ou até mesmo montamos um jogo onde tem que se chegar ao objetivo dando 10 passos ou 10, seja ele com a mão ou com os pés. O vôlei-sol, né, que é um jogo bem interessante onde os participantes jogam com o lençol e tem que estar ultrapassando a bola para o lado adversário com o lençol sem usar as mãos. E existe uma infinidade de jogos esportivos que a gente pode estar transformando em jogos aí para quantificar uma quantidade maior de participação. Jogos de salão, né, que são os jogos voltados aos tabuleiros, os jogos de dominó, bilhar, sinuca e por aí vai. E os jogos populares, né, que são tão conhecidos por nós aí, muito praticados na nossa infância, né, que é o barra-bandeira ou o tradicional rouba-bandeira, amarelinha,
pular corda, pique-pega, queimada e entre outros, tá ok? Aqui nós iremos ver um pouco da relação sobre esportes coletivos e esportes individuais. Vocês vão ver um pouco dessa diferença aí, né? Os esportes coletivos, o que são? São atividades essencialmente de ataque e de defesa, que se estrutura na disputa entre duas equipes com enfoque no grupo dentro de uma organização técnica e tática. Se percebe que no esporte coletivo se exige muito da técnica, mas a tática também ela é muito provocada, né? Diferentemente que vocês vão ver que no esporte individual não se usa tanto a tática, a técnica é muito mais cobrada, né? Por isso que se é mais fácil você ser um praticante individual por conta que você não necessita tanto da tática, e sim do conhecimento técnico para estar realizando, tá? O esporte coletivo para Teixeira, né? Ele vem focar aqui principalmente o espírito social de colaboração e de equipe no qual o participante está inserido, né? E Tubino também faz sua contribuição nessa mesma relação, né? Ele vem trazendo que o esporte coletivo ele tem uma dimensão muito grande, pois desenvolve muito social, né? Através desse coletivo, né? E ele traz 3 pontos bem importantes aí da relação do esporte, né? O esporte participação, que ele é voltado muito à educação, né? Que é a relação de o esporte na escola, o objetivo maior é você trazer a participação de todos, né? Não é algo, é sempre o que eu falo para vocês, de ter algum fenômeno pode se sair das escolas, né? Mas não é o objetivo primário. O objetivo primário do esporte na escola é voltado à educação, é voltado à participação maior de todos, tá? E o esporte performance e espetáculo, né? Ele aborda essa situação, né? Que é o esporte onde nós vivemos aí a performance, o ápice do esporte, né? E transformá-lo em espetáculo aí para que milhares ou milhões de pessoas possam estar vendo aí, tendo a compreensão dessa dimensão, tá certo? E o esporte profissão, né? Que ele é voltado aí a diversos profissionais relacionados não só à profissão de ser esportista, e sim uma gama de profissionais que envolve esse meio aí, ok? Esportes individuais são aqueles em que o praticante atua sozinho, dependendo basicamente de si mesmo para alcançar seus objetivos. É clássico, né? Diferentemente do esporte coletivo, onde o coletivo nós necessitamos de ajuda mútua do conjunto, né? Já o individual você basicamente depende de si mesmo. Por isso a tática não é tão importante, mas não deixa de ser, tá? Só que ela não é tão cobrada quanto no esporte coletivo. É tanto que vocês não veem falando da tática aqui, tá? Em geral, né, principalmente os individuais atuam no desenvolvimento, né? O que é que o esporte individual ele vai estar atuando aí, né? Ele traz exige mais, né, da personalidade de cada um, né? Principalmente pela preparação psicológica, né? Porque quanto mais você estiver preparado psicologicamente para enfrentar a prática que você vai fazer, no individual será um ganho para quem tiver mais psicologicamente preparado, né? Envolve um aumento da confiança, da perseverança, da motivação intrínseca e da segurança, né? Então, quando na maioria das vezes, o praticante individual, ele por não necessitar e não precisar da ajuda para se chegar ao objetivo, então, na maioria das vezes, essa pessoa se sente mais confiante por não depender de alguém e esse alguém poder atrapalhar no seu objetivo. Esporte com a interação com o adversário, né? Vamos ver aqui um pouco sobre o esporte coletivo com interação e o esporte individual também com interação ao adversário, né? Na tabela à nossa esquerda nós percebemos aí o basquete, uma modalidade coletiva, né? Com contato com o adversário, o futebol, o futsal e N aí
abaixo. E na outra tabela, ao nosso lado direito, nós temos aí os esportes individuais, mas que têm contato direto com o seu adversário, né? O badminton, o judô, a peteca, o tênis de mesa, esgrima e o boxe, ok? É mais um conceito geral para que vocês possam entender também um pouco sobre essa relação. Perguntas, pessoal. Nesse slide aqui nós iremos, na minha fala, acredito que vocês vão conseguir responder essas 5 questões aqui que está vindo abordar o nosso tema, né? De modo geral, o que é jogo, né? Vocês podem perceber aí que o jogo ele é diferente do esporte, né? Pois o jogo ele vai possibilitar uma maior participação. Você, na maioria das vezes, para participar do jogo, você não precisa ter habilidades superiores para estar participando de alguns jogos. Já no esporte, né, muitas vezes, para que você possa para que você tenha uma participação no esporte, você necessita de alguma habilidade, né? O jogo ele traz a inclusão, né? Porque o porquê que o jogo ele é melhor para que a gente possa trazer a inclusão, porque o jogo ele não necessita que você tenha seja alto, seja baixo, seja tem algum problema de locomoção, você pode estar participando de alguns jogos. Já no esporte, essas pessoas muitas vezes elas são excluídas, né? Então, essa é uma das principais diferenças entre o jogo e o esporte. Eu vou dar pausa aqui para que a gente possa continuar. Deixa eu só colocar aqui o meu carregador no meu notebook que ele está descarregando, tá certo? Só um instantinho. E já damos continuidade à nossa aula. Voltando aqui, pessoal, a nossa aula, né? Da forma que nós estávamos falando, né, em relação às diferenças, o que é jogo e o que é esporte, né? O jogo ele não valoriza a competição exacerbada, né? Diferentemente do esporte, né? Porque o objetivo na maioria das vezes é você chegar ao ápice da competição que você é praticante do esporte, né? Na maioria das vezes o jogo ele vai trazer vários vencedores, né? E já no esporte muitas vezes é apenas um vencedor, não vai ter ambos vencedores, tá ok? E já dá para a gente responder a relação das diferenças, né? Para que servem as regras, né, pessoal? Como eu já falei anteriormente, né? A regra ela vai servir para organizar, né? Para dar sentido ao que vai estar sendo praticado, né? Para controlar, né? Para orientar também a, a objetividade do jogo, né? Ou do esporte, né? De modo geral, tá? E para que não fique algo aleatório, não fique algo sem sentido, tá ok? O que seria de um jogo sem regras? Seria um vale tudo, melhor dizendo, né? Não seria algo legal, pois todos iriam querer praticar da forma que achasse certo e não daria certo. Então, é bem daquela forma. Tem que se ter regra para que flua da forma de que todos tenham empenho e engajamento, ok? Agora nós iremos para uma questão bem propícia, né, que foi do Enem, né? E ela ela vem bem a calhar sobre esse tema que nós estamos trabalhando aí na nossa aula, tá certo? Vamos lá. A questão ela retrata bem isso aí, ó. A falta de espaço para brincar é um problema muito comum nos grandes centros urbanos. Diversas brincadeiras de rua, tal como o pular-corda, o pique-pega e outros, têm desaparecido do cotidiano das crianças. As brincadeiras são importantes para o crescimento e desenvolvimento das crianças, pois
desenvolve tanto habilidades perceptivo-motoras quanto habilidades sociais. Considerando a brincadeira e o jogo como um importante instrumento de interação social, pois por meio deles a criança apresenta sobre si, sobre o outro e sobre o mundo ao seu redor, entende-se que, percebe-se aí no texto, né, uma relação sobre a importância do jogo na vida da criança, né, e muitas vezes as cidades grandes não compõem esses espaços que seria necessário para essa prática, né? É algo que vem sido perdido na nossa cultura, tá ok? Então vamos analisar as opções para que a gente possa ver qual é a opção correta. Vamos iniciarmos aí pela opção A, lendo e abordando ao nosso tema, tá? Opção A. O jogo possibilita a participação de crianças de diferentes idades e níveis de habilidades motora. Opa, essa questão aqui é bem propícia, né? Vamos deixar aqui uma observação para ela. Vamos deixar aqui no OBS, porque ela tem muito a ver com o que nós vimos ali, né? Ela trabalha aí vários níveis de habilidades, então não necessita que você tenha habilidades superiores para estar aqui. Mas vamos lá, vamos para a opção B. O jogo desenvolve habilidades competitivas centradas na busca da excelência na execução de atividades do cotidiano. E essa questão aqui ela não retrata muito, né, a relação do jogo. Por quê? Porque o jogo ele não busca a competitividade, né, pessoal? Ele é algo que é bem centrado na ludicidade, né? Algo que você faz por gostar e por querer. Na maioria das vezes você não busca a competitividade, é tanto que eu falei para vocês que muitas vezes se há mais de um vencedor em alguns jogos, ok? Então essa questão aqui nós vamos descartá-la, pois ela não tem sentido com o jogo. Opção C. O jogo gera um espaço para vivência, situações de exclusão que serão negativas para a aprendizagem social. E essa questão também aqui, vamos excluí-la. Por quê? Porque o jogo ele inclui. E aqui na opção ela está dando a entender que ela exclui, ela tem exclusão. Diferentemente do jogo, que o jogo ele tem uma maior participação, ele é adepto a diversas pessoas e justamente a intenção maior do jogo é incluir e não exclusão. Então vamos já deixar essa questão de lado aqui, ok? Opção D. Através do jogo é possível entender que as regras são construídas socialmente e que não podemos modificá-la. Opa, essa questão aqui é boa, né? Mas tem uma relaçãozinha aqui, ó. As regras podem ser construídas socialmente, né? Elas são construídas socialmente, de modo geral, mas no jogo nós podemos modificá-las. E aqui está dizendo que nós não podemos modificá-las. Então, se aqui falasse, se a questão aqui fosse voltada a esporte, ela estaria correta, mas a questão aqui está voltada ao jogo, então nós iremos eliminar essa questão aqui também. Opção E. No jogo, a participação está sempre vinculada à necessidade de aprender um conteúdo novo e de desenvolver habilidades motoras especializadas. Boa também, né? Porque não necessariamente a cada jogo você vai aprender algo novo, né? Mas pode sim, você pode aprender algo novo em cada jogo que você participe, em cada conteúdo, em cada jogo você pode aprender um conteúdo novo. Mas o objetivo do jogo não é desenvolver habilidades motoras especializadas, né? Quem desenvolve habilidades motoras especializadas são os esportes, pessoal. Então, também se falar sobre esporte aqui, essa questão aqui estaria certa, né? Então, nós estamos falando sobre jogos, essa questão aqui vamos eliminar. Então, só sobrou a opção que nós deixamos a uma observação, que é a alternativa A, não é isso? Então, vamos ler ela novamente. Alternativa A.
o jogo possibilita a participação de crianças de diferentes idades e níveis de habilidades motoras, né? Não só crianças, né? Mas de modo geral, o jogo ele tem o sentido de possibilitar a participação de todos, né? Inclusão, seja você baixinho, seja você mais alto, seja você mais cheinho, seja você com alguma que tenha problemas de alguma coordenação, né? E os jogos são justamente para, né, tentar, eles na maioria das vezes são adaptados, as regras são adaptadas para que você, que não seja tão habilidoso, possa estar também participando de uma forma geral, tá ok? Pronto, pessoal, essa nossa aula ela vai finalizar aqui. Em breve estarei postando outras aulas para que vocês possam, para a gente estar dando continuidade nossos estudos, né? Será por essa plataforma aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida, vocês entram no PV comigo para que a gente possa estar sanando as possíveis dúvidas, tá? Então, vamos finalizar por aqui. Fique com Deus e muito obrigado e até a próxima, tá ok?